Olá, graça e paz. Estamos dando início a uma meditação espiritual e, para isso, nós gostaríamos de convidá-lo a acompanhar conosco a leitura que nós vamos estar fazendo em um texto que está em Colossenses 3,17. Carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 17. Diz assim: E tudo o que fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus, o Pai, por meio dele. Hoje em dia, se comportar de forma a agradar a Deus é algo que você pode pensar, eu tenho que fazer disso uma missão. Porque são tantas coisas, situações contrárias que são embates da vida para desestimulá-lo e também esmorecê-lo, porque são infelizmente situações que são criadas, são forjadas para fazer com que nós não atinjamos o alvo. E como Paulo fala nesta carta aos Colossenses, especialmente aqui no capítulo 3, ele fala de forma a recomendar-nos uma porção de princípios que vai fazer com que a gente seja crente de verdade. Ser de verdade é algo extraordinário. Ser autêntico é algo extraordinário. E se há alguma coisa que Deus quer fazer em nós, é nos dar condições de sermos extraordinários naquilo que fazemos, falamos, pensamos. Pensar como Cristo, viver como Cristo. Por falar em viver como Cristo, eu me lembro agora da imagem que o apóstolo Pedro nos deu como meio de vivermos como ele. Ele disse que ele viveu 100% tudo, como que deixando pegadas para que pudéssemos caminhar sobre elas. E é uma grande verdade. E depois quando nós olhamos para esse princípio estabelecido aqui por Paulo, nós chegamos à conclusão de que é exatamente isso que a palavra quer nos trazer para uma realidade de dimensões. Em outras palavras, isto é, viver nas regiões celestes. Viver como se estivesse flutuando. Falar em flutuar, eu assisti um filme um tempo atrás chamado Andando nas Nuvens. Filme antigo, mas um filme muito interessante. Tem um fundo moral muito interessante. Mas, então Deus quer fazer-nos caminhar de glória em glória. Nos dar condições com essas palavras de Paulo, que nos dá condições, Deus quer nos dar condições de olhar para aquilo que é empecilho como uma sujeira que eu, eu pisei sobre ela. Não que eu estava caminhando despercebidamente e pisei nela, igual ao ou a cena que eu vi hoje. Aliás, eu a vi ontem, quando caminhava com o meu animal, minha cachorrinha,
cachorrinho entre aspas, de médio porte, né? Pela calçada eu vi que o outro cachorro bem grandão tinha defecado na calçada e o dono não se ligou nem um pouco para com a sacolinha retirar. E hoje alguém pisou naquilo lá. E fez aquela meleca na calçada. E pensei, vão querer pensar que é a minha cachorra. Mas tem câmeras, né? E as câmeras vão dizer quem foi. Mas nós não estamos a caminhar assim, despercebidamente. Se você é um crente de verdade, um crente que lê a Bíblia todos os dias, um tempo atrás eu estava na prisão evangelizando e tinha uma irmã junto comigo. E eu fico com dó dessa irmã porque outros não pensam que ela precisa falar também. E ela só vai lá para estar junto, fazer companhia com outro irmão. E às vezes esse irmão nem pede para ela orar. E eu pensei, eu vou ser diferente. Vou pedir a irmã para falar. Vou pedi-la para orar. E é interessante que quando você tem um compromisso com Deus e você faz que nem essa irmã, porque ela falou, quando eu falei para ela ler alguma coisa que a tocou durante a semana, ou alguma experiência em que ela se viu vitoriosa sobre essa experiência, algum versículo que ela leu e foi tocada profundamente. E essa irmã, quando eu falei assim e passei a palavra para ela, ela começou a falar assim, eu leio a Bíblia todos os dias, irmãos. E ela leu o Salmo 121, que maravilha, que bênção, que refrigério foi para aquelas pessoas ali. Ela leu, eu pedi essa irmã para orar também. E depois de tudo, chegou a minha vez de falar. Mas então, olhando para o que Paulo diz, nós podemos ficar muito entusiasmado. E por falar nessa palavra, entusiasmado, vem de entusiasmo. Entusiasmado quer dizer, segundo alguns estudiosos, que o significado dessa palavra entusiasmo tem a ver com Deus dentro de nós. A pessoa entusiasma. E realmente é isso, né? Se algumas pecinhas pretinhas que chama escova em contato com o dínamo, ali com aquelas pecinhas do gerador de energia, se aquelas pecinhas pretas, ela, como eles chamam de carvão, ela tem um contato ali e produz energia, elas são a causa, né, do criar energia. Imagina eu em contato com esse que é realmente a fonte, entusiasmo, quer dizer, ele dentro de mim, ele é o entusiasmo. Que maravilha! Deus dentro de você não te deixa ficar caído ao ponto de se matar, porque não aguentava mais a vida. Por isso que é difícil para mim, eu tenho muita dificuldade de aceitar que o indivíduo que suicidou, ele vai para o céu, porque a palavra diz, não matarás. Como que ele vai cometer um pecado o crime de homicídio, ser homicida contra ele mesmo, e ainda assim ir para o céu? É difícil entender, de aceitar, né? Entender não, de aceitar, né? Porque a palavra de Deus diz de forma muito clara, não matarás.
E a palavra de Deus, para mim. E aí eu estou entrando num assunto, né, que não é o que eu vou desenvolver aqui, meditando nessas palavras de Paulo, de forma tão sublime, né? E ser de forma tão rápida, né? Essa, essa chamada de atenção para aquilo que Paulo dizia, e tudo que fizerem ou disserem, e tudo que fizerem ou disserem, quando você faz piadinha, colocando o sagrado no meio, você está fazendo para o Senhor ou em nome do Senhor? É uma pergunta, né? Será que você não está incorrendo num grande erro da sua vida, num grande equívoco da sua vida? Faça em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus, o Pai, por meio dele. Que você disser, que você fizer, faça em nome do Senhor. Faça pensando, o Senhor está nesse barco, o Senhor está comigo. E se você ainda não tem certeza disso, de que o Senhor está com você, te dando condições de fazer ou falar em nome dele, tenha uma experiência com ele. E para ter essa experiência com ele, arrependa dos seus pecados, se entregue a ele, peça a ele para passar uma borracha em tudo aquilo que é pecado, em tudo aquilo que é pernicioso, que está grudado na sua vida, que nem carrapato. Peça a ele para derramar uma substância aí que vai te purificar. E essa substância é aquilo que está em João 1,7. Mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Que assim seja na sua vida, em nome dele, para a glória dele. Amém.